A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estou terminando aquela parede ali. Daqui uns dias vai ficar bonita. Aleluia. E aos pouquinhos nós vamos terminando a obra neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma palavra para você nesta hora. Aleluia. Quando Deus, Ele nos chama, Ele espera que tenhamos uma vida que agrademos a Ele. Ele espera que você busque o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, mortifique a sua carne e sirva a Ele com alegria. Os anos vão passando e tem aqueles que Deus chama para o ministério, tem aqueles que Deus chama como missionária, como pastora, como bispa, tem aquelas que Ele chama como diaconisa, como obreira, como obreiro, como evangelista, presbítero, diácono, tem aqueles que Deus chama como pastor, missionário, tem aqueles que Deus chama como bispo, como apóstolo, como profeta, como mestre. Aleluia! Mas quando Deus tem algo muito especial, Deus fica esperando que o homem se corresponda bem com Ele. Há muitos que estão relaxando o chamado de Deus. Há muitos que quando vê que é preciso renúncia, eles desanimam. Sabe? Você não se posiciona. É um perigo quando Deus está chamando você para um assunto mais sério, você fica fora da posição, sabe? Só quer viver a vida da carne, só quer viver nas vaidades, nos desejos, seja irmão, seja irmã, para aquela que Deus está chamando para ser uma missionária valente, cheia do Espírito Santo, usado pelo poder de Deus, para aqueles que Deus está chamando para algo especial. Saiba, a coisa é séria, não brinca com Deus não, porque quando Deus chama, aleluia, e você não se corresponde, Deus vai agir na tua vida de modo diferente que você nem vai entender, sabe? Aleluia, não há sucesso em nenhuma área na vida daqueles que são chamados para fazer uma obra de Deus. Eu ouvi de certo homem de Deus, que Deus chamou para ele fazer a obra dele, largar tudo que estava fazendo e fazer a obra dele. E este irmão, ele fugiu de Deus. É verdade. Este irmão, ele fugiu de Deus. Ele é um homem, ele é um homem muito estudado, nível superior, doutor, PhD, cientista. É um homem muito usado por Deus hoje lá na África. Eu estou falando de David Warren. Ele conta no testemunho dele que ele foi para os Estados Unidos e ali Deus chamou ele, ele fugiu para outra cidade, Deus lá foi, chamou ele, e como ele não queria obedecer o chamado de Deus, ele conta que um dia ele foi dormir no quarto dele. Quando acordou pela manhã, ele estava dormindo, me parece que era na sala. Deus tinha tirado ele do quarto dormindo e colocado ele na sala. Ele levou um susto, sabe? Então ele começou a pedir sinais a Deus, que Deus desse sinais. Então ele precisava de sinais para ter certeza, porque ele, um cientista, estava descobrindo algo muito importante na ciência, ele estava com um estudo muito profundo. Então ele conta que Deus falou para ele: eu vou operar um sinal através de você. Vai no lugar assim, assim, e você vai enfrentar uma fila, e você vai ficar na fila, e você vai ver que vai aparecer uma mulher assim, assim, assim. Esta mulher está gravemente doente, você vai orar por ela e ela vai ficar curada. Então ele conta que no tal dia ele foi lá e encontrou realmente
a fila, uma fila grande, não me lembro para que era, e ele entrou na fila, de repente apareceu a mulher, de repente Deus usou ele, e ele olhou para ela, e ela sim, e ele disse para ela, olha, Deus está me dizendo que a senhora está doente, e orou por ela e ela foi curada. Mais ou menos uma coisa assim. E muitos outros sinais poderosos Deus fez, mas ele fugiu de Deus. Encontrei uma certa vez um irmão no monte e por ele desobedecer, ele conta que por ele desobedecer uma ordem de Deus que mandou ele pregar no meio dos traficantes, ele disse que ele apareceu com problema de coluna, ele dormiu muito bem e acordou com a coluna de um jeito que ele não podia se levantar, ele se levantou com dificuldade e o caso dele foi piorando, que ele ficou assim, emborcado. Não conseguia endireitar a coluna, e Deus falou para ele, se você não quis obedecer a minha ordem com saúde, você vai obedecer do jeito que você está doente aí, vai lá e vai pregar para os traficantes. E ele foi obedecendo, ele disse que teve que pregar emborcado assim mesmo, ele comprava aqueles folhetos, ia evangelizando, ia entregando folheto daquele jeito mesmo, nos ônibus, em todo lugar, e foi um dia, ele acordou, ele estava curado. Não brinque com Deus, não brinque com Deus. Deus não é teu parente, não é teu vizinho, Deus não é teu filho, não é teu pai, nem é tua mãe. Deus é Deus. Se Ele está te chamando para algo mais especial, saiba, de você vai fugir o sono, de você vai brotar uma dor, em você vai ter uma doença que vai te levar aos pés de Jesus para que você tenha mais vida de oração. Tome cuidado. Sabe, homem que é chamado para uma obra de Deus, e ele só fica na carne, sabe o que vai acontecer com esse homem? Eu não estou falando de mim mesmo, não, eu estou falando daquilo que Deus manda eu falar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ficar impotente, você vai ficar com problema na próstata, a mulher vai ter problema no útero, vai tirar o útero, vai perder o útero, vai ficar infértil, para que você saiba que você não está tratando com qualquer um, você está tratando com Deus que é todo poderoso. Olha o que aconteceu com Jonas, por não querer fazer a vontade de Deus. Mas eu quero entregar para você, uma palavra profética a respeito disso. Presta atenção. Eu provo a muitos para desistirem, por não me ouvirem corretamente, e eu os confundo para ver se estão libertos. Eu dou minhas palavras confusas para ver suas atitudes. Tudo se faz perfeito quando Deus assume o controle. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você não entendeu? Não, vou te explicar. A palavra profética que Deus falou para mim, Ele me disse, eu provo a muitos para desistirem. Porque Deus quer valente. Deus colocou você como presbítero, Deus colocou você como pastor, como missionária, como obreiro, diaconisa. Saiba que Deus vai provar você para você desistir. Sabe por causa de quê? Porque Ele quer saber a verdade do teu coração, se realmente você quer servir a Ele em espírito e em verdade, se realmente você só quer uma posição na igreja, mas Deus está te chamando para algo mais forte. Deus necessita de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer o que Ele quer que você faça. Ainda diz mais, por não me ouvirem corretamente, eu os confundo para ver se estão libertos. Isto é perigoso, sabe? Ele vai permitir que um espírito de confusão diga para você, saia dessa casa e vai morar lá em Campo Grande. Mas não é Deus que está falando. Aleluia! Não é Deus que está falando. É um espírito de confusão da parte de Deus
que está confundindo a tua mente, porque você não quer obedecer a ordem de Deus. Aleluia! Deus vai deixar o espírito de confusão chegar no teu caminho e dizer: saia desta igreja, porque eu não quero você nesta igreja. E você começa a sentir insatisfação pela igreja e vai embora pensando que é Deus. Sabe por que acontece isso? Por causa da desobediência. Deus vai te provar, seu caminho vai ficar confuso, você vai montar um negócio e não vai dar certo, você vai achar que foi Deus e não foi Deus. Lembra de Jó? Eu vou lá para aquela campina lá, verde. E o que aconteceu, hein? O que aconteceu com Ló, sobrinho de Abraão? Ele foi para lá. O que aconteceu com ele? Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, ele estava lá naquele lugar e Deus mandou os anjos tirar ele de lá, porque ele era sobrinho do amigo de Deus. E como ele veio de lá? Ele veio pobre. Por causa de que não era vontade de Deus que ele saísse de perto de Abraão. Abraão era a bênção de Ló. Ló tinha que estar com Abraão. Ló não tinha estrutura, sabe? Ló não tinha estrutura para tomar uma direção. E Deus deixou o espírito de confusão confundir Ló. E ele não quis ficar com Abraão e foi embora. Voltou pobre. Conheci um pastor, aleluia, que ele disse que Deus estava mandando ele ir para o Nordeste. Ele é aqui do Rio de Janeiro, pegou, vendeu tudo que ele tinha, pegou a família e foi para o Nordeste. O que aconteceu? Ele perdeu, depois de uns anos, ele perdeu tudo lá, não foi bem sucedido, voltou com a família. Quando chegou aqui no Rio de Janeiro, os familiares dele precisaram ajudar ele e acabou que a mulher dele morreu com câncer. Eu conheci este homem. Não brinque com Deus, aleluia, não fique apressadinho em querer fazer coisa porque veio na tua cabeça para fazer, não, aleluia. Se você tem um pastor profeta na tua igreja, espere que Deus vai usar o pastor. Se não tem, vai para o monte que Deus vai usar um vaso lá para falar com você, mas não tome essa decisão, porque isto é um espírito de confusão que está provando você. Olha o que Deus me falou. Sabe por que Deus me falou isso? Porque muitas vezes eu fui provado, sabe? E eu resisti. Falei, não, eu vou esperar a confirmação. Há poucos dias também eu tive uma palavra de confusão. E eu falei, o quê? Que se é de Deus vai confirmar. Aleluia! Você está pensando que eu não peso na balança aqui que eu tenho que falar no YouTube? Ou eu vou falando da minha cabeça? Você está pensando que eu não peso na balança quando eu chego para você e entrego um recado de Deus? Eu peso na balança, eu não vou logo entregando não, porque eu não quero me aparecer não. Depois eu não durmo a noite e Deus vai me cobrar. Quem foi que me falou para você fazer isso? Quem foi que falou para você falar isso? Aleluia! Deus confunde os rebeldes, sabe? Eu dou minhas palavras confusas para ver suas atitudes. Sabe? Você está pensando que foi Deus e não foi Deus. Como está a sua posição? Tem gente que acha que Deus fala face a face. Falou face a face com Moisés, irmão. Está falando com você por enigma? Vai para os montes, você nem busca a Deus, e qualquer coisinha que você sente, você já vai dizendo que foi Deus. Você não pesa na balança. Não era assim os antigos nos tempos atrás não, sabe? Eles colocavam na balança, ele pedia sinal a Deus, ele botava na prova. Aleluia! E finalizando, tudo se faz perfeito quando Deus assume o controle. Tudo vai sair perfeito quando Deus assumiu o controle da minha vida, quando Deus assumiu o controle da minha vida. E aí você diz assim, o que eu tenho que fazer? Ficar no plano de Deus, ficar na vontade de Deus, sair da carne e agradar esse Deus. Aleluia! E fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe.